Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal do YouTube, Jornada do Barbeiro. Hoje vamos trazer um conteúdo muito legal aqui, o cabelo do João. O João, para quem não conhece, é o colaborador novo da Brof, né? Ele vai estar participando aqui como modelo para contribuir na sua vida aí, tá bom? Então, fiquem ligados até o final desse vídeo que vai ter bastante conteúdo legal, vai ter... o cabelo do João vai estar com material bem legal para trabalhar em cima, nas laterais. Então, eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante, beleza? Então, bora comigo a gente cortar esse cabelo. Só vou tirar um pouco da ponta, né, dessa franja do João. Uma tesoura mais diagonal assim. Vou criar umas espécies de uns dentes, né, no cabelo dele, ó. Só, vou cortar essa parte de cima, vocês podem perceber. Eu tô cortando com a tesoura na diagonal, criando umas espécies de dente nesse cabelo, tá? Esse cabelo um pouco mais despojado na parte de cima. Tô vindo agora, pessoal, posição contrária, né, para corrigir esse cabelo. Então qualquer ponta que estiver passando aqui, a gente vai tirar essa diferença. Então, vocês perceberam, né, que eu cortei essas mechas seções com a tesoura na diagonal, né? Pra criar meio que uns dentinhos no cabelo, pra mexer um pouco nessa estrutura, tá bom? Não ficar aquela mecha muito reta, né? A gente vai deixar esse cabelo mais solto, mais despojado na parte de cima, beleza? Aqui na parte de trás, pessoal, ó, a gente vai dar continuidade. Vou pegar uma linha de corte na vertical aqui, ó. E vou cortar essas pontas aqui, tá vendo? Como não tá muito grande essa parte de trás, a gente vai tirar pouca coisa. Agora eu vou conectar essa parte que foi cortada com a coroa, com a parte de cima. Ó, fica uma pontinha, tá vendo? Ó? Fica uma ponta. E aqui eu vou tirar essa pontinha que ficou também. Pessoal, vou pegar essa lâmina agora e vou vir dando um pouquinho de movimento para essa parte da frente, né? Como tá uma franja muito pesada, a gente vai rasgando esse fio, né? Vou deixar essa parte do meio da sobrancelha com um bico um pouco maior. Então vai ser intencional. Beleza? Do outro lado vai ser a mesma pegada, ó. Pessoal, agora a gente vai vir aqui na parte de cima e vai texturizar esse cabelo, né? Então eu vou subir a mecha e vou fazendo uma point cut, né? Cortando em direção ao fio, tá vendo? Então aqui a gente vai dar um pouco mais de movimento para esse cabelo, tá? Ó, eu pego quase um dedo de mecha, né? E texturizo ela. A gente vai fazer isso por toda a extensão, né, da parte de cima, tá vendo? A gente quer um cabelo com mais movimento, né? A gente sempre cria, né, alguns tipos de textura para a parte de cima. A parte da frente de novo, a mesma pegada. Então, quando vocês forem texturizar essas mechas, né, na point cut, ó, vocês puxarem bem a mecha, tensionar bem ela, e a tesoura ela precisa estar reta em relação ao fio, beleza? Quando você pega na diagonal, você corta o comprimento também. Então a ideia aqui é dar só movimento do cabelo. Na parte de trás, pessoal, a gente pode fazer a mesma pegada, só que com a posição do dedo na vertical. Pego bem a mecha, né?
estico bem ela, tensiono bem ela e texturizo. Pessoal, partindo aqui para a parte do fade, como que a gente vai fazer aqui então? Ó, vou trabalhar com o nosso pente número 2 na parte das arestas aqui, de cima para baixo, tá? Vou tirar um pouco desse volume e deixar essa estrutura mais certinha. Então, ó, a gente vem com o pente número 2, ó, de cima para baixo, só para tirar esse excesso, ok? A gente vai fazer uma espécie de Mohawk aqui, gente, então vocês vão ver que vai ser um corte com uma proposta diferente. Pente número 3 agora, pessoal. A gente vai trabalhar a máquina com a passada mais seta. Bom, tô separando a franja, o topete dele e passando somente na lateral, tá vendo? Pessoal, feito isso, a gente vai vir com a nossa máquina 0. Com o movimento mais em C, a gente vai criando uma marcação, tá vendo? Por que o movimento em C? Porque o movimento em C ele fica mais fácil, né, da gente remover a marcação da 0, da 1 que seja, e a gente perde menos tempo. Vou limpar bem aqui agora o pele do João e a gente vai passar a máquina de acabamento, pessoal. Quase encostando onde a gente passou a 0, tá vendo? Só a shaver a gente vai passar só no pezinho do cabelo do João, ó. Uma lâmina para marcar e de cima para baixo para desmarcar. Turma, então aqui a gente tem a nossa linha base, nossa transição e a nossa estrutura na parte de cima, tá? Temos a linha base, temos a estrutura, agora a gente vai mexer na parte da transição. O nosso pente 1,5 alto, eu vou passar no movimento reto aqui, para a gente conseguir, né, criar um espaço de transição e conseguir ter esse fade bem limpo, tá? Então eu tô passando no pente 1,5 alto, com a alavanca alta, né, passando com um movimento um pouco mais certo, tá vendo? E agora na sequência eu vou vir com o pente 1,5 baixo, fazendo o mesmo movimento e com a máquina bem retinha, tá vendo? Passando a máquina bem passada, né, para mim não precisar ficar voltando depois. E automaticamente, pessoal, esse cabelo vai começando a ganhar uma forma, né? Vamos lá, agora para a gente fazer uma boa conexão, a gente vai trabalhar com o pente meio alto, em cima da linha da 0, né? E vamos trabalhar com ele baixo e intermediário, beleza? Ó, então, ó, pente meio alto, movimento reto. Ó. Por que o movimento reto, Marcos? Porque quando a gente passa o movimento reto, a gente faz uma conexão, né? A gente sai de um ponto muito baixo a um ponto mais alto, sem criar degrau. Isso ajuda bastante, né? A gente otimizar tempo e ter um degradê mais bonito. Ó, pente meio alto. Passando ele, subindo ele, né? Que não tem perigo de eu ferir lá em cima, ok? Ó, agora o pente meio baixo, em cima da linha da 0. E o movimento reto também, tá ok, gente? Ó, você tá vendo? Ó, que o fade ele já vai ganhando uma forma, pessoal. Agora o pente meio intermediário, né? Só para conectar o pente meio baixo e o pente meio alto. Pessoal, a marca da 0 é onde a galera normalmente tem mais dificuldade. Então o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai trabalhar com a 0 intermediário baixa, só com a quina da máquina, né? Então a gente vai vir aqui, ó,
em cima da marquinha da zero e só com a quininha, tá vendo? A máquina ela fica uns 30, 40 graus assim da pele, tá vendo? Pega só a quininha. É como se a gente estivesse falhando essa linha, né, da zero. Não precisa usar força, é um movimento bem sutil, né? A gente vai conseguindo chegar no resultado. Vou subir um pouquinho mais a zero, fazer uma zero intermediária alta e vou trabalhar só a quininha um pouquinho mais para cima, como se fosse a espécie de polimento, né, para essa parte da zero, tá vendo? Ó? Automaticamente o degradê vai ficando bem limpinho. Na parte de trás também não é diferente, ó. Zero intermediária mais baixa em cima da linha, né? E intermediária mais alta um pouco acima, fazendo polimento. Turma, o que a gente vai fazer aqui agora? Ó? Agora a gente vai trabalhar a parte da conexão desse cabelo, tá? Então eu vou trabalhar tanto na parte das sombras do degradê, quanto na parte do encaixe dele. Então, ó, na parte da sombra eu trabalho mais embaixo, né? E quando for trabalhar na parte do encaixe, eu trabalho um pouco mais pra cima. Ó, então aqui, ó, eu tô mexendo na sombra do feixe, tá vendo? Então essa tesoura aqui é uma Tondeu Primo, né? Uma tesoura que eu gosto muito. Ela tem a característica de tirar bem pouquinho, né? Então você não tem tanto risco de você ferir o degradê. E aqui agora a gente vai trabalhar mais no encaixe, um pouco mais pra cima, tá vendo? Ó, o degradê já ficando 3 tons, né? Ficando impecável, tá vendo? E à medida que a gente vai indo aqui, contornando essa orelha, né? Indo pra trás da orelha, a gente vai invertendo o pente também, tá vendo? Ó? Então eu vou acompanhando aqui esse formato do fade que a gente tá fazendo, ó. Olha só o ângulo, né, que eu tô passando a tesoura, né, pra pegar os mínimos detalhes aqui desse degradê, né, desse encaixe do cabelo, ó. Turma, aparentemente esse fade já tava legal, entendeu? Só que aqui a gente vai lapidar ele mais ainda, ó. Então a gente vai trabalhar com um pentezinho fino, pegando os mínimos detalhes, né. A diferença aqui, pessoal, é que esse pente, como ele é um pente mais fino, eu consigo pegar alguns detalhes que um pente maior não consigo, entendeu? Então aqui, ó, a gente vai vir trabalhando em cima de cada detalhe, né? É isso que faz que seu trabalho, né, ele seja percebido de uma forma diferente. Os detalhes, né, a forma que você entrega o resultado e tudo mais. Pessoal, agora a gente vai fazer a pot cut aqui para conseguir, né, trazer um polimento ainda mais limpo para esse degradê. A gente trabalha com a tesoura mais retinha em relação ao fio, tá vendo? E a gente vai deixar esse degradê ainda mais polido, né? Vou dobrar a orelha do João aqui e vou passar a tesoura reta. Quais partes passar, né, a tesoura, gente? Toda vez que você vê alguns pontinhos, né, mais escuros, é o lugar que a gente deve passar, para a gente abrir ainda mais esses fios. Ó. Na parte da zero, eu vou inclinar um pouco mais a tesoura e vou fazer uma espécie de deep cut. Deep cut é quando a gente coloca a tesoura na diagonal em relação à pele, em relação à linha de corte. Por quê? Porque a gente quer tirar mais, né? Quando a gente faz a pot cut, a gente tira menos. E a deep cut, a gente vai tirar um pouco mais. Então aqui, gente, eu tô invertendo a tesoura, tá vendo? Ó? E tô trabalhando minuciosamente em cima de cada fio. Oi? Agora esse pezinho achar ele. A gente arruma aqui o... Pessoal, pra gente fazer o acabamento do cabelo do João, o que eu vou fazer, ó? Vou separar um pouquinho aqui desse topete aqui, vou jogar pra baixo. Vou pegar o pente número 2 aqui, ó, e vou tirar esse excesso aqui, tá vendo?
Com a máquina de acabamento, pessoal, a gente vai vir só com a quininha dela, ó. Agora a gente vai usar o pezinho nessa parte de trás aqui de do João, ó. E puxar pra baixo, né? E deixar bem reto essa linha aqui, tá vendo? Textura legal pra gente criar aqui na parte da franja também, ó, pra não deixar essa franja muito pesada, a gente vem com a tesoura dentada, com ela mais diagonal assim, ó, e vem rasgando o fio na diagonal. Essa ponta ela fica um pouco mais fina, pessoal. Pessoal, como vai ficar essa parte de trás do cabelo do João? A gente vai pegar aqui, ó, cerca de 3 ou 4 dedos aqui do acabamento, a gente trabalhar com o pente 2 de cima pra baixo, só pra tirar esse excesso, tá? Ó. Tirar um pouco desse peso, né, do pezinho. Ó, quando eu passo ela mais reta, eu tiro mais, e conforme eu inclino a máquina assim, eu tiro menos. Conforme eu inclino a máquina para esse ângulo aqui, eu tiro mais. Então tirei uma quantidade boa aqui, ó, seu bastante peso, né, desse acabamento. Turma, agora eu vou fazer um pente corrida com a tesoura dentada, só para mim tirar um pouco desse comprimento e dar um pouquinho mais de textura para ele também, tá vendo?